Olha, tudo o que Deus tem dito no nosso coração, Ele quer cumprir. E se ainda não aconteceu, é porque eu ou você ainda não estamos prontos para receber. Como é que eu fico pronto para receber a minha bênção? Tem duas etapas a se cumprir. A primeira delas é crer naquilo que Deus fala. E a segunda é retirar tudo o que possa estar atrapalhando a operação de Deus na nossa vida. Tem muitas coisas que nos atrapalham. E essas coisas impedem que a gente mantenha a comunhão plena com Deus. E isso tem que ser tirado da nossa vida. E como é que nós vamos saber o que é que está nos atrapalhando? Lendo a Bíblia, prestando atenção nos mandamentos, nos preceitos do Senhor, examinando o nosso dia a dia. É assim que a gente tem que fazer para conseguir então entender e ver o que é que está nos atrapalhando de ser abençoado. Porque tudo quanto Deus prometeu, Ele quer e vai cumprir na nossa vida, desde que a gente permita a ação do Espírito Santo, desde que a gente permita que Deus faça por nós aquilo que Ele prometeu. Veja o que diz a própria Bíblia, está escrito o seguinte, Salmo 119, versículo 9, diz: como pode um jovem se manter puro no seu caminho? E vem a resposta: observando e agindo de acordo com a palavra do Senhor. Se o seu problema é a fé, que ainda está pequena, então você tem que ouvir mais para crescer na fé. Porque Deus opera pela fé. Deus não opera de outra maneira na nossa vida. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos curados. É pela fé que os heróis do passado venceram os reinos inimigos, praticaram a justiça e hoje é da mesma maneira. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então se prepare hoje para ouvir a mensagem. Fique atento ao que Deus vai falar no seu coração e creia, porque hoje pode ser aquele grande dia em que o Senhor vai realizar na sua vida aquilo que você vem lhe pedindo há muito tempo e ainda não conseguiu conquistar. Mas é preciso crer e obedecer de coração ao que Deus diz. E, sobretudo, é preciso se guardar dos conselhos do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre conselhos. Porque quando a pessoa deixa Deus de lado e começa a dar ouvidos ao que o resto do mundo diz, ela acaba então cometendo erros que podem causar a dissensão e até a separação de pessoas da família, que deveriam se amar, se respeitar, viver em união, e isso aconteceu com o reino de Israel no passado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os conselhos. Eu já volto para contar o que aconteceu com Israel no passado. Segura um minutinho. Vamos então ao primeiro livro de Reis, e aqui fala do que aconteceu com os israelitas. Israel era um reino composto pela família dos 12 filhos de Jacó, netos de Isaque, bisnetos de Abraão. Saul foi o primeiro rei de Israel, depois dele foi Davi, e depois Salomão, filho de Davi, com Batseba. E quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o trono. Isso está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 43. E nos seus últimos anos, o Salomão já não reinava com a sabedoria que Deus lhe havia dado. Ele havia aumentado demasiadamente os encargos e submetido o povo a uma dura servidão. Quando Davi, seu pai, era o rei, o povo não era encarregado de serviços tributários. Quem pagava o tributo, quem fazia o serviço pesado, eram os estrangeiros. Mas quando Davi morreu e o Salomão começou a reinar,
De início ele começou a reinar com muita sabedoria que Deus lhe havia dado, mas depois ele foi se corrompendo e foi aumentando os encargos de tal maneira que o povo já começou a ser oprimido pela dura servidão. E quando Salomão morreu, o povo então se reuniu sob o comando de Jeroboão, que era filho de Nebate, e foram até Roboão e lhe disseram o seguinte: teu pai agravou muito o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão e o pesado fardo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Então o Roboão respondeu para eles dizendo: ide-vos e tornai a mim após 3 dias. E o povo foi embora. Então o rei Roboão foi pegar conselho com os conselheiros de Salomão, seu pai, e perguntou a eles dizendo o seguinte: como aconselhais vós que eu responda a esse povo? E os conselheiros então lhe disseram: se você falar boas palavras, eles serão para sempre os teus servos. Mas Roboão, ao invés de fazer conforme os conselheiros lhe disseram, ele foi tomar conselho com os jovens que haviam crescido com ele, pessoas que não tinham nada a ver com o reino, amiguinhos de infância. Olha, cuidado com os conselhos que certas pessoas te dão. Muito cuidado com os conselhos que te dão. Veja bem com quem você vai se aconselhar. O Senhor Jesus disse que pelos frutos nós conheceremos as árvores. E isso é verdade. Ele disse que a árvore boa não produz má fruto, e a árvore má não pode produzir bom fruto. Isso é verdade. Então examine o conselho que as pessoas te dão e veja se está em conformidade com a palavra de Deus. Se o conselho não tiver em conformidade com a palavra de Deus, não é um conselho bom, não é um fruto bom. Por exemplo, é muito comum uma pessoa amiga falar para outra deixar o marido porque ele não presta, porque ela merece alguém melhor, enche a cabeça dela e aí ela vai, separa do marido, então a outra se aproveita e dá em cima dele. Isso acontece. Acontece muito por aí. Depois a outra fica aí chupando o dedo. Se ela comparasse o conselho da amiga com o que diz a palavra de Deus, ela jamais se separaria. Porque a palavra de Deus diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está escrito assim, Mateus 19, 5, 6. Por isso deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão 2 uma só carne. Assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, veja que a pessoa se pega um conselho e compara com a palavra de Deus. De cara ela vê se aquele conselho é bom, se é um fruto bom, ou se é uma coisa que não presta. E aí ela não cai na desgraça. Bom mesmo é ouvir o conselho de Deus. Deus nunca erra. Nunca ele vai falar algo para o seu mal. Mas Roboão não fez isso. Ele foi se aconselhar com os seus coleguinhas. E veja o que foi que eles disseram para ele. Eles disseram: este povo te falou dizendo, teu pai fez pesado o nosso fardo, mas pedimos que tu alivie o fardo de sobre nós. Assim lhes falarás. Olha que conselho estúpido. Disseram para ele: você vai falar com esse povo assim, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. E ao 3º dia, então, quando Jeroboão veio com o povo para saber a resposta do rei, esse respondeu conforme o conselho daqueles mancebos, dizendo: o meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda vou aumentar. O meu pai vos castigou com açoites, e eu vou castigar vocês com escorpião. Veja que tolice ele cometeu. Ele errou 2 vezes. Primeiro, porque não se aconselhou com Deus. Recusou o conselho dos anciãos que estavam no reino de seu pai já há muito tempo e que eram pessoas sábias.
ele recusou o conselho deles. E ele não buscou também a Deus para pedir sabedoria, como seu pai havia feito no passado. E depois ele errou de novo porque ele deixou de ouvir o conselho dos conselheiros do reino para dar ouvido a quem nada tinha a ver com o reino. Pessoas que não tinham nada a ver com Deus, não tinham o temor de Deus. E esse tem sido o problema de muitos hoje. A pessoa, ao invés de procurar ouvir a palavra de Deus, ao invés de se aconselhar na palavra quando ela está passando por uma tribulação, por uma dificuldade na vida, ao invés dela buscar na palavra de Deus a saída, ela vai se deixar conduzir por maus conselhos. Ela busca ouvir pessoas ímpias, pessoas que não são da fé, pessoas que não têm nada a ver com Deus, não têm respeito por Deus e nem pelo que Deus diz. Ela acaba seguindo orientação de pessoas incrédulas e deixa de lado o que Deus fala com ela através das Sagradas Escrituras. Quando a gente age dessa maneira, a única coisa que se pode esperar é que se quebre a cara. E quanta gente hoje não está amargando um sofrimento tremendo porque foi ouvir pessoas incrédulas e fez o que não devia fazer. Tomou uma decisão que não devia tomar e agora não tem mais volta. Quantos não deixaram as suas famílias por dar ouvidos a conselhos de amigos, parentes e hoje estão por aí pagando um preço muito alto? Não está muito errado a pessoa que disse que se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Porque por causa de alguns conselhos, muita gente boa está penando por aí. Porque fez o que não devia fazer por dar ouvidos a espíritos enganadores. Preste atenção. Se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque você foi uma pessoa escolhida por Deus para possuir o reino. Não é por outro motivo. Jesus foi bem claro quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, se você veio até a palavra de Deus, você parou para ouvir a palavra de Deus, pode ter certeza que Deus tem um plano na sua vida e Ele te escolheu para você possuir o reino. Então não se deixe levar por conselhos de pessoas incrédulas, que nada tem a ver contigo. Diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer contratempo que você tiver na vida, busque se aconselhar com Deus. Não faça nada que não seja aprovado pelas Sagradas Escrituras. Ore, peça sabedoria a Deus, busque ouvir a pregação, porque é através da palavra de Deus que Ele trata conosco. É através da sua palavra. Mas então, continuando, o versículo 16: vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, então eles separaram. Houve, então, uma separação do reino. 10 tribos formaram o reino do norte, que passou a se chamar Israel, ficou com o nome de Israel, ficando sob o reinado de Jeroboão. E as outras 2 tribos ficaram sob o reinado de Roboão, formando o reino do sul, chamado de Judá. Mas isso foi só o começo. Foi só o começo. Porque as 10 tribos que formaram o reino de Israel mergulhou de vez na prática da idolatria e da imoralidade. Começaram a cometer coisas abomináveis, já cometiam antes, mas isso foi se agravando. Eles ofereciam sacrifícios aos ídolos, queimavam incenso nos altos, nos outeiros, e fazia o que hoje nós costumamos chamar de macumba. Eles arriavam sacrifícios com animais, faziam oferendas, acendiam velas, etc. E os que não faziam isso também ofendiam a Deus com as suas estátuas, as suas imagens de escultura, as suas pinturas. E a coisa era feia.
E havia até os que ofereciam seus filhos para serem queimados vivos a um demônio chamado Moloque. Desde o tempo da lei, Deus já havia dito isso. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor, Deus disse. Mas ninguém estava nem aí para isso. Deus também disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura, nem nada do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Não as servirás, porque eu sou o Senhor. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam ou daqueles que me aborrecem. Mas ninguém obedecia. Ninguém queria mais saber de Deus. Como hoje ainda acontece isso. Pessoas não se arrependeram para se corrigir. Até que veio então Salmanasar, rei da Síria, e destruiu completamente aquelas 10 tribos, acabou completamente com o reino de Israel. Deixou de existir. Ficou só 2 famílias. As outras 10 foram completamente destruídas. E tudo começou por um mau conselho. Foram destruídos por quê? Porque eles estavam no pecado. Mas o pecado engana. O pecado dá prazer, dá dinheiro. O pecado faz você sentir que você não precisa de Deus. E esse pessoal de Judá, que era o reino que foi fiel a Davi, também começou a entrar no pecado. Eles viram a destruição dos 10 irmãos, daquelas 10 tribos que se separaram, que foram extintas completamente da face da terra, e nem assim se emendaram. Aí Deus levantou então um menino para pregar para eles. Um menino. E esse menino cresceu e ele era chamado Jeremias. E quando Deus falou com Jeremias para ir pregar, Jeremias falou com Deus dizendo: mas eu não posso, porque eu não passo de uma criança. E Deus então disse para ele: não digas que você não passa de uma criança, porque eu te constituí profeta das nações. O que eu falar, você vai falar com o povo. E Jeremias então não teve saída. Ele ouviu o que Deus disse, foi, enfrentou todo mundo, falou sério com o povo, porque todo mundo estava vendido ao diabo. Jeremias então disse a eles o que Deus lhe mandara dizer, falou: vocês precisam voltar para Deus, senão o rei da Babilônia vai vir, vai levar todo mundo para o cativeiro. E eles então se voltaram, ou melhor, se revoltaram contra Jeremias. Acharam que ele era um conspirador e pegaram Jeremias, prenderam, maltrataram, e teve uma turma que até fugiu para o Egito. E Jeremias dizia: não adianta vocês fugir para o Egito, vocês estão fazendo tudo errado, voltem para Deus, sirvam ao Senhor. Mas eles não deram ouvidos. Pelo contrário, eles tomaram uma decisão que nunca deveriam ter tomado. Preste atenção aqui. Deus sempre usa alguém para te abrir os olhos quando ele vê que o diabo está tramando para te derrotar. Escute isso. Preste atenção nisso. Quando Deus percebeu que Judá também ia ser destruído, porque ele sabe os planos do inimigo, ele sabia que o rei da Síria viria contra eles e ia levar eles preso, cativo para a Babilônia, Deus chamou um menino, Jeremias, e falou para ele: você vai avisar esse povo. Jeremias tentou se esquivar, dizendo: mas eu não posso, eu sou um menino. Deus falou: nada disso. Não me diga que você é um menino, porque eu te constituí profeta das nações. E Deus sempre usa alguém, ainda que ele use um menino,
para falar com você. Não importa quem é a pessoa que Deus usa para chamar a sua atenção. Quando Deus dá o aviso, melhor você ouvir. Porque Deus sabe o que o inimigo está tramando contra você. E ele usa alguém para te abrir os olhos. Às vezes Deus levanta uma pessoa para falar com você, e você olha para aquela pessoa e pensa, mas esse aí vem falar de Deus comigo? Eu conheço ele, esse aqui é o fulano e mora em tal lugar. Ah, esse não sabe o que está dizendo. E a pessoa acaba ignorando o que Deus diz. Às vezes você até vira a cara para a pessoa, despreza. Ou tem até aqueles que pensam que essa pessoa está conspirando contra ela. Como pensaram de Jeremias. Ah, esse aqui está me desejando mal, esse é um conspirador. Mas a pessoa às vezes te repreende, mostra para você o que você está fazendo de mal, de errado, não porque ela está contra você, mas porque Deus mandou te mostrar. Ela está levando para você um recado de Deus. E aquele povo, além de não querer ouvir o que Jeremias lhes falava, ainda pegaram Jeremias, fizeram todo tipo de maldade com ele, porque diziam que ele estava fazendo conspiração contra eles. E olha que decisão triste eles tomaram então. Está escrito aqui no capítulo 44 do livro de Jeremias, versículo 16. Eles falaram para Jeremias o seguinte: a palavra que nos falaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Eles rejeitaram aquilo que Deus mandara Jeremias falar. Falaram na cara de Jeremias, nós não vamos obedecer isso que você está falando em nome do Senhor, que o Senhor mandou falar. Não vamos obedecer. E às vezes, a pessoa toma uma decisão assim, também vira as costas para Deus. E meu amigo, se você tomou uma decisão dessa, se arrependa, volte para Deus. Se um dia você ouviu a palavra de Deus e virou as costas, se um dia Deus falou no seu coração uma coisa que você deveria fazer, mas você achou que Deus estava pedindo demais, Deus não tinha o direito de pedir para você fazer, se arrependa e volte atrás. Se um dia Deus tocou no seu coração que você tem que perdoar uma pessoa e você acha que isso é impossível, não pode ser feito, você não aceita, se arrependa, volte atrás. Se um dia Deus mandou você confessar um erro que você cometeu contra alguém, uma coisa que talvez você até furtou de alguém e você tem que ir lá confessar e devolver, você fala, não vou fazer isso, como é que vai ficar? Como é que eu vou ficar? Se arrependa, volte atrás. Não importa o que você tenha feito, preste atenção. Quando Deus toca no coração de alguém, quando Deus toca no seu coração, te mostra alguma coisa, não é para o seu mal, é porque Ele quer te abençoar. E aquela coisa está te atrapalhando de ser abençoado. Aquilo é um demônio que está segurando a tua bênção, está impedindo você de conquistar o sucesso, de conquistar a sua prosperidade, a sua vitória. E pior do que isso, é um demônio que vai te levar para o inferno. Quando acabar o seu tempo aqui, você fechar os olhos aqui, você vai passar a eternidade no inferno. Você não vai ser salvo. Se você não se arrepender e não se corrigir, quando Deus dá o toque para você, não receber a palavra de Deus, você está jogando fora a oportunidade da tua salvação, a oportunidade da tua vida. O povo, aquelas 10 tribos de Israel foram completamente destruídas porque viraram as costas para Deus. E o povo de Judá estava prestes a ser também destruído, a ser levado para o cativeiro, porque não queriam obedecer. E Deus então levanta um menino, manda falar com eles, e o que eles fazem? Eles tomam uma decisão que não deveriam ter tomado.
Chamam Jeremias, depois de maltratar ele de tudo quanto é jeito, chama ele e diz: quanto à palavra que disseste para nós em nome do Senhor, não te ouviremos. Não te ouviremos. Então preste atenção para você não fazer igual. Porque Deus nunca vem a nós, nunca manda uma palavra para nos fazer mal. Quando a palavra de Deus vem a nós, é para nos salvar, é para nos libertar, é para nos abençoar. E é para abrir os nossos olhos para nos livrar do inferno. Volte para Deus se você está errado. Porque senão você vai pagar um preço muito alto e isso vai custar a sua alma, que não vai ser salva. Se você tomou uma decisão parecida com o que eles tomaram, de virar as costas para Deus, se arrependa, porque Deus quer fazer de você uma bênção. Mas Ele não pode te abençoar enquanto você não for completamente dele. Ficou dado o recado. E o que aconteceu com aquele povo de Judá que disse para Jeremias: quanto que disseste nós não vamos fazer? Aconteceu exatamente o que Jeremias falou. O rei veio, levou todo mundo cativo para a Babilônia e passaram lá 70 anos, escravos do rei Nabucodonosor. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior. Está dado o recado. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, ajuda-nos a tomar sempre a decisão acertada na vida. Livra-nos dos conselhos dos ímpios e não permita que venhamos a agir de modo precipitado e a fazer coisas das quais mais tarde venhamos a nos arrepender. Senhor, olha para essa pessoa que está passando por uma situação meio confusa, que não sabe que decisão tomar. O Senhor falou no coração dela hoje. Dá a ela a coragem de tomar a decisão certa, porque a direção o Senhor já deu. E essa outra que deu ouvidos a um conselho qualquer e fez o que não devia fazer, Senhor, ajuda essa pessoa a se acertar na vida. E toca nessa outra que tem guardado uma mágoa no coração. E isso está impedindo que ela seja abençoada. Meu Deus, tira essa mágoa, tira essa angústia. Fale para essa pessoa agora, dê coragem a ela, para ela procurar outra parte e se reconciliar. Porque senão, uma vai ficar presa à outra. E essa corrente maligna tem que se quebrar agora em nome de Jesus. Meu Deus, eu amarro todo o espírito do inferno que está atuando nessa vida. Eu mando que saia, não volte mais. E você que está orando comigo, levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos para o céu. Vou te abençoar. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.